Queria falar para vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né, então eu vou antecipar. Eu não dei nenhuma declaração sobre o que aconteceu ontem, não era porque não tinha que dar declaração, porque nós tínhamos que estar preocupados com o jogo, né? Então agora, pós-jogo, nós temos que falar de algumas coisas que são importantes. A decisão de voltar ontem, nós conversamos com o presidente por telefone, ele não estava presente porque ele viria hoje, normal, e falamos, olha, aqui está com uma dificuldade muito grande de nós sairmos aqui, tem crianças e mulheres e torcedores de torcidas organizadas, mas tem torcedores também que foram lá simplesmente para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto com a gente. E se nós descêssemos ali, a Polícia Militar hoje falou que tinha segurança, mas nós dentro do ônibus estávamos nos sentindo desconfortável, porque se quebra um vidro, se nós descêssemos ali e sai um conflito, crianças, senhoras, mulheres, poderia causar uma coisa muito desagradável. E nós tivemos bom senso de voltarmos para São Paulo, acabar com o tumulto, voltamos para a nossa concentração, concentramos, descemos hoje com a Polícia Militar, fazendo a nossa segurança, chegamos ao estádio aqui para jogar e jogamos um jogo de futebol, que é o que tem que ser, ganhar dentro do campo de jogo. Então, lamentar, porque às vezes, deixa o pessoal dar uma sossegada ali, às vezes as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui, que nós, o presidente não queria que nós jogássemos. Não existe isso, né? E alguém fica inventando coisas como se factórias, como se fossem realmente fatos concretos, e criando uma situação desagradável para nós. Então só temos que lamentar. Porque os jogadores jogaram o jogo, foi por causa de ontem, nós voltamos para São Paulo. Nós ganhamos o jogo porque nós treinamos 10 dias, nos preparamos para um jogo difícil fora de casa, contra adversário. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, porque a nossa voz chega através de vocês a todo mundo. Nós queremos paz. Paz para trabalharmos. Ou você acha que uma pressão vai fazer você ganhar? Ou uma porrada vai fazer você ganhar? Que para você ganhar é trabalho ao longo do tempo. Uma competição ela não termina, que nem a gente vê as críticas, começou o campeonato com 3 rodadas, já está na zona de rebaixamento. Mas caramba, nós temos mais 35 rodadas pela frente. Como é que você pode determinar aquilo que vai acontecer em 3 rodadas? Quantas pessoas se equivocaram em análise precoce de falar que fulano vai ser campeão, o outro vai ser cair, o outro não vai, muda a coisa todinha. Acho que esse bom senso precisa de existir no futebol e ter paz para nós trabalharmos. Porque quantas vezes vocês viram pessoas que vão, porque nós somos ídolos de alguém, vão aos hotéis, vão aos centros de treinamento, vão encontrar com a gente na rua e de repente sofrem agressões desnecessárias porque alguém cismou de apelar, de fazer pressão através da violência. Não existe isso. Essas pessoas que nós somos ídolos, eles querem tirar uma foto, e uma foto dura 10 segundos, não mais de que 10 segundos, e a pessoa vai embora contente. Infelizmente, ontem, o bom senso fez com que nós voltássemos para São Paulo e pudéssemos descansar e voltar para o jogo hoje. E a outra coisa que eu vi, vou me referir a ela porque eu vi, por acaso, na internet, a gente fica vendo, foi na Marília Ruiz, que ela fez um comentário sobre violência que aconteceu com a gente ontem aqui. Aí alguém meio desavisado, que são os internautas hoje, isso repercute, falou que aquilo que nós tivemos ontem não foi nada de pressão. Aí mostraram um vídeo da torcida toda do Corinthians pegando o ônibus, cercando o ônibus do Corinthians, era o ônibus do Corinthians, dando porrada com bandeira, com isso, aquilo, outro. Quer dizer, essa pessoa simplesmente achou que aquilo ontem não era uma coisa que nós teríamos que descer para criar uma confusão, porradaria, briga, alguém se machucar, e mostraram que aquilo que lá atrás aconteceu é que a violência, cara, a violência é violência, independente se ter muita ou menos pessoas. Então a gente tem que lamentar tudo isso, dizer que é ruim para o futebol, a imagem do futebol brasileiro fica sempre arranhada com respeito a isso, e vocês da imprensa, a gente respeita, mas são as pessoas que vão fazer essa coisa mudar, porque nós não conseguimos chegar à casa das pessoas se não forem através de vocês. Nós vamos criar bom senso, ou senso, seja lá o que for, se não for através de vocês. Então é isso que eu queria falar, dizer que nós voltamos e foi uma decisão sábia para evitar qualquer tipo de problema. O que nós vimos hoje, lamentável. Eu já trabalhei aqui na Vila Belmiro, lamentável.
Quem sai prejudicado é o clube. Quem saiu prejudicado com falas homofóbicas? Foi o Corinthians, que perdeu o mando de campo. Estão tentando transformar. Então, isso tudo tem que colocar em conta, tem que saber como é que funciona isso. Né? Então, é lamentável você ver isso aí. O Fluminense, há um mês e meio atrás, era a sensação do futebol brasileiro. Um mês e meio depois passou a não prestar, invade torcida, dá uma porrada em jogador, faz isso aqui. Caramba, o que é isso, rapaz? Onde é que nós vamos parar? Nós só queremos paz e poder trabalhar. E tenha bom senso. As pessoas têm um bom senso. Só isso. Vanderlei, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse da estratégia que você montou para a partida de hoje, né? E o quanto é importante sair daqui da Vila Belmiro com a primeira vitória como visitante, tentando se desgarrar um pouco dessa parte incômoda que é a zona ali perto da zona do rebaixamento. Queria que você falasse sobre essas duas situações, o jogo em si, a sua estratégia para poder conseguir a vitória e também essa primeira vitória como visitante. Aí vou bater no que eu falei anteriormente para você aqui. Nós ganhamos o jogo, mas o campeonato não termina hoje. Nós temos mais uma porção de rodada pela frente para confirmarmos o que nós fizemos hoje. Então, a estratégia foi o trabalho que nós fizemos 10 dias, forte, os jogadores entenderam a nossa proposta, e nós vimos hoje dentro do campo de jogo aquilo que você não conseguia ver, um time jogando bola, acreditando. 70% dessa vitória pertence aos jogadores. A minha parte é 30%. Agora, no trabalho semanal, 70% é nosso, 30% dos jogadores, que é o trabalho emocional, físico, técnico, tático, tá certo? E com respeito à violência, nessa coisa da paz, né, que eu estou pedindo, vocês não têm noção de quando uma invasão de torcida acontece, porrada acontece, o que nós temos que trabalhar a cabeça do jogador para voltar a colocar o jogador numa situação de trabalho normal. Olha só o que você tem que ter estar preocupado. Taticamente, fisicamente, tecnicamente, com o adversário, o que vai acontecer? Nós temos que preocupar primeiro e criar um ambiente que foi parado momentaneamente por invasão, por isso e aquilo. Temos que reconstruir o ambiente para poder seguir no futebol. É complicado. Essa construção foram os jogadores que fizeram com o trabalho de 10 dias. Luxemburgo, até difícil falar do jogo, né? Mas vamos lá. Queria te pedir para comentar, por favor, o gol do Yuri Alberto, né? Foi mais de um mês de jejum aí. Como é que você trabalhou a cabeça dele? Tá feliz e aliviado? Eu trabalhei o seguinte, eu não jogo. Nem jogar de lateral, dificilmente fazia gol, né? Se for centroavante, tudo bem. Eu falei já falei para você o seguinte, que ele não desaprendeu. Daqui a pouco a bola bate na bunda dele e entra, né? Então ele perdeu um gol antes, né? Sozinho com o goleiro. Em seguida fez de 2, ele fez 1. Então acho que tá na coisa do futebol. Não me assusta isso aí, não. Ah, você tirou ele do time? Sim, tirei. Porque tem uma coisa que a gente tem que criar um ambiente meio que propício, né? Às vezes que eu tirei foi que nós tínhamos um jogo decisivo, era importante criar um ambiente propício, e nós fizemos isso e deu resultado. Mas eu acho que ele é um jogador que vai conseguir botar a bola para dentro como colocou hoje, desculpa. Luxa, Lili Nascimento da ESPN. Eu queria perguntar sobre o Juan Oliveira, né? Quando ninguém imaginava que ele pudesse ou ser relacionado ou entrar de fato para jogar, agora ele marca o segundo gol dele nesse retorno. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho dele durante o treinamento, fez com que você acreditasse que ele pudesse fazer a diferença em campo e certamente está fazendo. Não é questão do Juan, né? As pessoas analisam assim, o Juan entrou, o Pedro entrou e você tirou, aí você tirou o Adson, colocou o Wesley, depois você tirou o Wesley, colocou... Cara, assim, é um trabalho, a gente está trocando pneu com um carro andando, né? É meio complicado, né? Agora nós tivemos 10 dias para trabalhar, conseguimos fazer alguma coisa. É um trabalho que tem que ser feito nos clubes. O ativo do clube, além de toda a estrutura que o clube tem, de receita, de uma série de coisas, está na categoria de base. Quanto vale esses jogadores hoje que estão entrando com a gente e fazendo um elenco com uma grande maioria de jogadores criado na base do Corinthians? Então o Juan, quando eu bati o olho para ele, eu acho que eu comentei com a Alessandra, foi o primeiro coletivo que ele voltou. Eu falei, quem é esse jogador? Ah, ele teve uma lesão assim, 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 e no primeiro treino eu vi ele ambidestre tendo muita coisa de meio campo para hoje, para jogar hoje. Atitude, velocidade, ocupação de espaço. Então eu falei, caramba, ele é bom jogador. E fui trabalhando ele e falei, olha, eu vou botar esse cara para jogar. Aí eu botar um jogo antes daquele que eu estreiei ele.
Foi contra o Cuiabá, eu acho que foi contra o Cuiabá, não foi? Já estava pensando nele. E coloquei, jogador de futebol, você não tem que ter receio de colocar, não. Ele vai fazer o que aconteceu hoje. Quando deu 15 minutos do segundo tempo, ele já botou a língua para fora, porque aí falta, não é preparo físico, ritmo de jogo. Tem que ter ritmo de jogo, e ele não tem um ritmo de jogo. Ele está há 3 anos praticamente buscando seu espaço. E graças a Deus, Deus foi bom para ele, que ele teve a lesão e conseguiu voltar a jogar futebol em alto nível, né? Eu ainda falei, quando nós vimos ele, eu virei pro Alessandro, né? Falei, Alessandro, tem que ver esse negócio aí, porque esse garoto aí vai entrar e vai complicar a gente aí. Entrou, e o Corinthians tem o direito dele hoje, é um jogador que promete muita coisa. Agora, é o que eu falei, tudo que aconteceu hoje, até falei no vestiário para os jogadores, fica aqui. Se nós acharmos que vamos ganhar o jogo seguinte, porque nós ganhamos hoje, não ganhamos. É só o início, o start de alguma coisa que pode acontecer para a gente. Como o presidente falou, nós temos 2 objetivos bem claros. E eu falei na entrevista que eu dei na TV Corinthians. Que através do Campeonato Brasileiro, não olharmos aqui agora, né? Olharmos lá na frente quando terminar as 38 rodadas. Uma busca para a vaga de Libertadores. É isso que é pensamento de projeto, planejamento. Não agora, lá para frente. E a outra é o seguinte, nós vamos entrar na Copa do Brasil em igualdade de condições com as outras equipes de buscar uma conquista da Copa do Brasil com o nosso trabalho. E com aquilo que nós ainda podemos fazer, os jogadores vêm agora contratados de fora para salvar o Corinthians, não. Vem para se juntar àquilo que nós temos e dar o trabalho, eles ajudarem a gente aí em busca dessas conquistas. Então, esse é o nosso planejamento. Infelizmente, não deu para nós irmos na Libertadores. Mas era uma coisa que sabíamos que poderia acontecer. Então, acho que nós estamos no caminho certo. A gente analisa sempre o trabalho como um todo, aquele que você objetiva na frente, não no momento, objetiva na frente. O presidente do Willi tem dado toda a condição de nós podermos trabalhar. As cobranças existem em cima de mim, em cima dele, em cima de nós, mas a gente sabe que isso tudo pertence ao futebol brasileiro. Lucha, eu imagino que para alguns treinadores, 10 dias é um espetáculo para você poder treinar e preparar seu time. Para outros, é um pesadelo, né? No seu caso, claramente, a gente viu um Corinthians hoje diferente no primeiro tempo, um Corinthians com mais confiança. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses 10 dias que você teve. Do Willi tá ali, imagino que vai te trazer alguns reforços aí para deixar esse time ainda mais forte. Mas você falou que os jogadores têm 70% daquilo que aconteceu hoje aqui, você apenas 30%. Você chegou no meio de um furacão e teve 10 dias para trabalhar. Relata pra gente o quanto foi importante esses 10 dias. Foi importante. O Juan, simplesmente foi coisa treinada em campo, porque eu quero meio penetrando na área, pisando na área. Ele pisou na área, tá. E o gol de falta que ele fez, porque ele tem uma batida muito boa. Não adianta você treinar a falta se não tem um cara que tem a qualidade para meter a bola. Então, aquilo que nós treinamos ontem, lá no CT. Né? Então, os 10 dias foram importantes para nós pegarmos. Você acha que nós fizemos tudo? Não, cara, tem muita coisa que fazer. Você não consegue implantar tudo em 10 dias. É uma sequência de trabalho que você vai dia a dia, cada dia você vai acrescentando alguma coisa. A longevidade do trabalho faz com que você passe a se conhecer, passe a acontecer as coisas normalmente. Por exemplo, eu tenho que estar sempre falando da falta isso, falta aquilo, falta aqui, bota a falta por aqui. Por quê? Porque os caras vão esquecer. O dia que você automatizar isso, já não precisa mais você falar, já é uma coisa que você deixa de lado, porque já estão automatizados para aquilo ali. Mas foi importante os 10 dias para nós prepararmos bem o elenco para jogar o final de competição. Porque agora, daqui a pouco termina o primeiro turno, começa o segundo turno, não tem mais o segundo jogo. Aí você vai eliminando 19, 18, 17, 16 e vai por aí à frente. Aqui, Lucha, você falou dos 10 dias, você falou da questão individual, da questão tática, da questão de conversar com o elenco. Eu não quero retornar ao dia de ontem para falar de ontem, eu quero retornar ao CT, no retorno, como foi o dia de hoje, porque em determinado momento você disse, vocês não sabem quanto é difícil refazer mentalmente um jogador para entrar em campo em menos de 24 horas. Você mentalmente é conhecido como um cara extremamente... enfim, muitas histórias de jogadores são relatadas quando você conversa. Se tem alguma coisa que você possa falar do quanto se há algo bom e positivo... Não há. Deixa eu explicar por quê. A nossa atitude de voltar ontem fez com que os jogadores não vivenciassem coisas ruins.
que não ia somar nada para nós. Nós voltamos, só vimos aquela coisa fora do campo, sem falar nada, não tomamos porrada, não houve ameaça, não houve nada daquilo. Voltamos e os jogadores dormiram, descansaram, se prepararam e vieram jogar. Então, quando nós tivemos a atitude de voltar ontem, nós tiramos o jogador de alguma coisa que seria desconfortável para quem está voltando para um jogo decisivo. Hoje não, cara. Nós saímos de lá, os jogadores dormiram, acordaram, tomaram café da manhã, almoçaram. Nós fizemos a palestra aqui, não fizemos lá, porque é muito tempo de viagem. Viajamos até aqui com a segurança da Polícia Militar, fazendo a nossa segurança. Chegamos aqui, eu fiz a palestra aqui. Ela não teve a parte tática, porque a tática foi feita durante os 10 dias, né? De tudo aquilo que a gente quer. Eu só passei aquilo que pontualmente nós queríamos. E a parte emocional do jogo. Aí eu falei a parte emocional do jogo. Aí é uma coisa que faz parte. Foi aqui, não foi feito lá, porque não tinha, até chegar aqui, os jogadores já iam esquecer. 2 horas. Lucha, boa noite. Aqui, ó. Oi. Gostaria que você falasse dos 70%, o quanto que ajudou 2 jogadores em específico, o Fagner e o Rony. Hoje atuaram bem seguros, o Rony ajudou a circular bastante a bola no meio campo e o Fagner mais ali naquele triângulo ali, ele, o Biro, o Juan mais pelo lado direito. O quanto esse 70%, o quanto tem desse trabalho desses 10 dias com esses 2 jogadores no crescimento Na semana. Nós fizemos incessantemente, se você perceber hoje na nossa equipe, houve uma diminuição de espaço. Nós praticamente jogamos em 30% a 35% do campo. Nós dividimos o campo em 3 terços, jogamos ali naquele terço do campo ali, apertando tanto para frente como para trás. Nós não fizemos aquela marcação adiantada, apesar de nós termos trabalhado, alguma vez nós fizemos, para eles darem chutão, as outras nós marcamos na intermediária e achatamos o time, tanto para frente como para trás. Então foi na semana. E a saída de bola, eu trabalhei muito isso que eu falava para vocês. Não adianta você querer sair com a bola se você não treina, não posiciona os jogadores. E nós trabalhamos em muita saída de bola. E o Cássio foi fundamental, porque às vezes o cara fala assim, o Cássio não sabe jogar com os pés. Cara, ele tem um passe preciso com o pé. Ele botou o Bidu, ele botou o Roger, botou o Fábio, passando a bola por cima, achou o Rony diversas vezes por dentro. E o Gil e o Caetano, que começava essa jogada, sempre tinha uma opção por dentro e uma opção por fora. Mas isso é treinamento. Não foi hoje, foi no treinamento. Boa noite, Luxemburgo, aqui. Ah, tá bom. Você é irmão do Pedro? É primo? É sua idade. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha de Campinas. Parabéns pela vitória. Na última coletiva, você citou que o Corinthians não tem elenco para 3 competições. Hoje se distancia um pouco da zona do rebaixamento, agora 4 pontos. Ainda tem o jogo do Goiás e do Cuiabá. O Corinthians tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no sábado. E outro jogo decisivo contra o Liverpool do Uruguai no meio de semana, que pode garantir aí a classificação para o playoffs de 8avas da Sul-Americana. Você prioriza ir com um time principal para algum jogo e ir com um time misto para outro jogo, ou vai com força total para ambos os jogos? Eu vou ficar te devendo, cara. Não começou ainda, deixa a gente classificar para a Sul-Americana, deixa as coisas acontecerem, aí vai bater naquilo que você falou. Nós estamos na zona de rebaixamento, podemos ficar, e você não faz uma projeção que nós somos obrigados a fazer, você deve fazer na sua empresa, uma projeção de jogos, quem vai estar cobrindo esse jogo hoje, quem vai estar cobrindo o jogo seguinte, quem vai fazer narrar hoje, quem vai narrar no dia seguinte, é tudo uma projeção de trabalho. Então, se você se basear hoje, nós estamos fora. O Corinthians está no ano que vem na primeira divisão, baseando hoje, mas não é baseando hoje, nós queremos basear na frente, objetivando na frente, terminando a competição e a gente está na zona de Libertadores. Não sei se vai acontecer, nós temos que trabalhar para acontecer. Então deixa acontecer a Sul-Americana para a gente poder voltarmos a falar dessa coisa de novo. Lucha, aqui. Voltando para o seu segundo jogo ainda, à frente do Corinthians, contra o Fortaleza, você colocou o Biro no intervalo, e no dia seguinte ele se apresentou para a seleção brasileira para jogar o Mundial Sub-20 e desfalcou seu time por 7 jogos. Naquela coletiva você até comentou que se chegasse um pouquinho antes no Corinthians, teria vetado a ida do Biro para o Mundial. Agora você tem ele de volta, titular nos 2 últimos jogos. Queria que você avaliasse um pouco esse desenvolvimento dele, as características que você enxerga no jogador e como ele tem encaixado na sua equipe. Cara, não é só tirar o Biro da seleção, não. Eu tiraria também daquele comercial que ele fica aquele negócio fazendo aquilo assim, né?
só para descontrair um pouquinho, cara. Ele é bom jogador, cara. Ele tem qualidade, né? Muito jovem, vai errar, vai acertar. Também afogou no segundo tempo, né? Em função de falta de ritmo, né? E também é uma ansiedade, né? No Corinthians, primeiro time, jogando 2 jogos seguidos, né? O cara tem um comportamento um pouco complicado quando é jovem, né? Eu lembro agora quando o Vitor Roque está sendo contratado pelo Barcelona, parece que já fechou, não sei se fechou, né? Eu coloquei ele para jogar um jogo e com 20 minutos ele pediu para sair. Aí eu tirei ele, abracei ele e falei, cara, isso é normal, tem uma ansiedade sua, 16 anos, ia fazer acho que 16 anos aí. Então o Bira é um bom jogador, eu fiz essa brincadeira porque eu lembro naquela entrevista eu falei muito disso dele. É um jogador que tem talento, tanto joga por dentro como por fora, isso é muito importante hoje. Agora, toda a vida dele para frente não depende mais de mim, depende dele, do trabalho, aquele que ele vai fazer. Cada dia procurar melhorar mais. Luxemburgo, boa noite. Você disse em uma das suas respostas que hoje vocês ganharam o jogo, mas que o campeonato não se ganha só hoje, se ganha com os próximos jogos. Mas passado 10 dias e depois dessa vitória, você pode dizer que vocês começaram a ganhar a partir de hoje? A gente toma uma porrada no jogo seguinte e vem tudo de novo, cara. Pô, só ganhou o jogo fora, que não sei o quê, como foi contra o Atlético Mineiro. Perdemos em seguida, não adiantou nada. Cara, bem claro, acabei de falar para o jogador do vestiário, deliciem a vitória, né? Fiquem alegres pela vitória, foi muito importante para nós, mas termina aqui. Amanhã, quando vocês se apresentarem, começa todo o nosso trabalho visando o próximo jogo e visando a competição como um todo. Melhorar cada dia mais, para nós objetivarmos alguma coisa grande na frente. Então, é o momento de falar para os jogadores, colocar os pés no chão, entender que eles trabalharam muito para essa vitória, mas foi uma vitória boa, mas tem muita coisa na competição para acontecer, boa ou negativa, ou ruim. Vai depender daquilo que nós vamos produzir. Boa noite, Luxo, aqui na frente, ó. Aqui, ó. Aqui na frente. Eu queria falar sobre 2 jogadores que não estiveram em campo hoje, também não vieram aqui para Vila Belmiro, que é sobre o Cantilho e o Romero. Se entender um pouco se eles ainda estão nos planos, o porquê dessas ausências já de alguns jogos para cá. Obrigado. Alguém da tua equipe ficou hoje fora do jogo? Ficou, não ficou? Da tua equipe não ficou fora do jogo, de onde você trabalha? Normal. Alguém ficou fora do jogo, bem normal. Não vejo nenhum problema nisso, porque não transferimos as coisas diferentes na sua rádio, no seu trabalho, também é desta forma. Alguém vem trabalhar e outro não vem trabalhar. Isso faz parte do coisa. Então não tem que falar sobre o Cantilho que não está aqui, sobre o outro que não está aqui, e esquecer que os jogadores ganharam aqui. E esquecer que você está aqui e está fazendo uma pergunta para mim, ou outro que está lá em casa que está escutando na rádio. Então, cara, para mim isso aqui é bem normal, eu não vejo nenhum problema. Quem ficou, não ficou, só não quero falar deles, porque não tem nada a ver. Tem que falar dos caras que ganharam o jogo aqui. Do Yuri, que fez um gol depois de tanto tempo sem fazer gol. Do Biro, que está sendo falado aqui. Do Juan, que está sendo falado aqui. Agora eu falar dos caras que não estão aqui. Eu respeito a tua pergunta, mas é igual. Luxa, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Fala então do Fagner, né, que fez uma excelente partida hoje. Hora está no banco, hora do time titular. Queria que você fale um pouquinho dele e da confiança aqui. Cara, eu estou fazendo hoje o seguinte, que não pode ser diferente do Corinthians e das outras equipes. Né? Todo mundo enaltece elenco, versatilidade, hora joga com 3 zagueiros, hora joga com linha de 4, hora joga com 3 atacantes, hora joga com 2. Quando a gente faz isso aqui, parece que é alguma novidade, alguma coisa do outro mundo, cara. É normal isso. O Fagner pode ficar fora. Se eu achar que tem que jogar, de repente, com outro jogador, como já jogamos com o Bruno. Então eu não vejo isso nenhum problema, não. Isso é importante nós. Agora que eu já conheço praticamente todo o elenco, né? Então dá para eu poder fazer umas mudanças, como eu já vinha fazendo. Só que lá atrás era uma mudança, a cada 15 minutos que eu treinava, fazia uma mudança. Cada 15 minutos, aí quando você tem tempo para treinar, já muda um pouquinho a coisa. Então o Fagner, só um dadozinho que é importante, o Fagner está se preparando pelaquilo que ele já mostrou ao longo do tempo no Corinthians, com qualidade. Ele emagreceu 4 quilos, está com 10,8% de percentual de gordura. Cara, então ele tem que correr atrás, não sou eu que tenho que correr atrás, quem tem que correr atrás é ele. Agora, qualidade ele tem. Boa noite, professor Vanderlei. Boa noite. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. A gente acompanhou uma imagem bem interessante agora no gramado do Yuri Alberto atravessando de joelhos para cumprir uma promessa que ele tinha prometido. Na verdade, fez essa promessa para que ele conseguisse marcar um gol aqui. Inclusive, ele estava com a família ali, vendo a promessa sendo cumprida via celular. Você sabia dessa promessa? Não. Como você recebe essa pode prometer todo jogo, cara.
Pô, cara, eu vou ficar contente, ele também. Professor, boa noite. Boa noite, fala, Pedro. Você entende muito de futebol, é inteligente, sabe do assunto. E hoje me parece que a tal pressão do futebol tem impactado em todos os fatores. Eu não quero que você avalie o trabalho de ninguém, mas o Odair, por exemplo, está sofrendo pressão do Santos. A CBF sofre uma pressão por um treinador estrangeiro. Você que conhece muito de futebol, quanto que essa pressão atrapalha no trabalho de um treinador? Cara, trabalho, a gente vai ao longo do tempo adquirindo experiência, né? Quando a gente é mais jovem, aí algumas atitudes que a gente toma, às vezes é complicado, que a gente é muito jovem, né? Cara, eu acho assim, desnecessário tantas coisas assim, né? Aquilo que eu falei, né? O campeonato só termina em dezembro, aí estão fazendo pressão hoje, né? Aí começou o campeonato, aí a soma é o seguinte: quantos treinadores perderam emprego em 3 rodadas, em 4 rodadas, em 5 rodadas, em 10 rodadas? Quantos colunistas escreveram coisas que não aconteceram e eles não perdem o emprego? Né? E escreveu lá e saiu lá. Então, acho assim, cara, eu entendo tudo isso aí como uma coisa bem normal dentro do futebol. Nós não vamos conseguir mudar, mas nós temos que melhorar. Eu acho que vale a pena tentarmos melhorar para poder a coisa acontecer. Assim, com tanto tempo de janela, né, cara, eu não me recordo, né? Acho que alguém pode, aí de vocês aí que estão sempre com muita coisa na cabeça, né? Eu não me recordo de tanto tempo, seja com estrangeiro ou não estrangeiro, o futebol brasileiro ficar sem um comandante na seleção brasileira, sem uma decisão. Então, cara, isso é uma coisa que mostra o que nós estamos vivendo no futebol brasileiro hoje. Só uma coisa, um dado que eu queria mostrar para vocês, sem crítica a ninguém. A CBF tem um curso de técnico de treinadores. Que técnicos que são formados na CBF estão hoje no futebol brasileiro? Só uma pergunta, um dado importante, que é muito bom falar isso aí. A CBF tem um curso que é ministrado da CBF para treinadores se formarem no Brasil. Quantos técnicos brasileiros? Ah, mas eu já sou formado. Ah, o Renato já tem. Ah, o Mano Menezes já tem. O outro já tem, o outro já tem. Quantos jovens se formaram lá e hoje estão dando sequência no futebol brasileiro às suas carreiras? É muito importante nós analisarmos as críticas que vêm aos técnicos brasileiros, na formação dos profissionais, quem ministra o curso e como é que nós estamos de técnicos no Brasil formando treinadores para o futebol brasileiro. E a CBF tem um curso lá que forma treinadores. O quê? Eu não sei, cara, porque eu não fiz, eu já era formado. Obrigado. Tem uns caras que às vezes pedem pra gente pagar. Obrigado, professor.